A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12. Vamos ver o que Jesus falou. Porque se estiver escrito, eu creio. Mateus 12. Mateus capítulo 12, verso 30. Mateus 12, verso 30. Jesus disse: quem não é... Alô, perceba que tem duas pessoas aqui, dois personagens. Perceba que tem, diga comigo, dois personagens. Ó, Mateus 12, 30, ó. Olha o primeiro personagem, ó. Porque quem é sujeito oculto. Quem esteve aqui? Sujeito oculto. Dois personagens, ó. Mateus 12, 30. Quem não é por mim, vírgula, é contra mim. Para aí. Então existe o que é por e existe o que é contra. Ou só eu que estou vendo isso aqui? Isso aqui é língua portuguesa. Está claro ou não está claro? E quem é esse que é por? Ele falou, quem é por mim? Então tem o por ele e tem o que é contra ele. Em Mateus 25 ele falou que existe ovelhas e bodes. Em João 10, 27, ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Então está claro que as ovelhas é por ele. Quem não é por mim? Então existe quem é por ele. Quem não é por mim é contra. Quem que é o contra? Se existe ovelha e bode, quem que é contra? Está claro ou não está claro? As coisas se encaixam, né, irmão? Não está claro? Debaixo do apostolado. Sem apostolado, o evangelho é para morrer sem entender. Meu avô já morreu, minha avó, ou minhas vós, meu pai, meu primo, pentecostal, pastor. Vai morrer sem entender. Sem o apostolado, morre sem entender. Mateus 12, 30. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, olha lá, dois tipos de pessoas, ó. Há o que ajunta e há o que espalha. Não são dois tipos de pessoas? Que são duas sementes. Diga ovelha e bode. Diga vaso de honra e vaso de desonra. Diga filho da salvação, filho da perdição. Está claro ou não está claro? Num versículo, hein? Olha quantas revelações tem num versículo. Mateus 12, 31. Coloca o dedo no verso 31. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Isso é blasfêmia. Colocaram uma coroa de espinhos e na cruz escreveram lá, ó, Rei dos Judeus. O que é isso aí? Blasfêmia. É blasfemar, é zombar, é satirizar. Mas, Mateus 12, 31. Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Cuspiu, deram bofetada. O que ele falou? Pai o quê? Perdoa-os. Olha lá, ó, Mateus 12, 31. Ó. Todo pecado e blasfêmia será o quê? Será perdoado. Não cuspiram nele? E ele falou o quê? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Não é? Foi o quê? Foi perdoado. Não deram bofetada nele? Ele falou, pai, perdoa porque não sabe o que. Não foi o que ele falou? Mateus 12, 31. Todo pecado e blasfêmia será perdoado. Sublinha aí, ó. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Por causa de Marcos 4, irmão. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Escreva a pergunta, escreva aí que eu vou te responder. Por que Jesus disse em Mateus 12, 31, ó, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Por quê? Marcos 4, 11. Está a resposta aqui, ó. Marcos 4, 11. Você vai ver a resposta. Marcos 4, 11. Jesus lhes disse, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus,
Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Olha lá, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Marcos 4,12. Para que não se convertam, e eu tenho que perdoar eles também, por isso eu não vou perdoar. Ele está dizendo, para que não se convertam, porque o bode não se converte. Eles vê, Marcos 4, verso 12. Eles vê, mas não percebe. Marcos 4,12. Eles ouvem, mas não entende. Por que não entende? E a blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha lá, Marcos 4,12. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Por que os pecados não vai ser perdoado? Porque Mateus 12:31, o que Jesus diz? É a única blasfêmia ou pecado que não será perdoado. E quem são os que cometem esse pecado? Vai lá em Romanos 8. Aqui, ó, Romanos 8. Quem é que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo? Romanos 8, versículo 9. Olha lá. Quem comete a blasfêmia, quem comete no singular, ou quem são os que cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo? No plural. Romanos 8, 9. Vós quem? Vós as ovelhas, nós. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Para aí. Diga, habita em mim. Porque ele disse em Coríntios 16 que o Espírito Santo habita em nós. Ele não falou? Então, quando ele disse se é que habita, pode ficar em paz. Por quê? Habita. Está claro? Parte B de Romanos 8, 9. Mas se alguém, aqui diz respeito a uma pessoa, circule aí, ó, se alguém, Romanos 8, 9. Se alguém não tem, para aí, se ele não tem no presente, futuro, ele não terá. E por que ele não terá? Porque ele não recebeu. Alô? Só tem no presente quem recebeu no passado. Quem recebeu, tem e sempre terá. Que é as ovelhas, porque recebeu o Espírito. Então tem e sempre terá. Mas os bodes não tem. Por que não tem no presente? Porque não recebeu. Por que não recebeu? Porque não foi reconciliado. Porque não foi perdoado. Porque Jesus não morreu por eles. Então eles não receberam. Então eles não têm e nunca terão. Então Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é para salvação. Esse tal não é dele. E se ele não é dele, se ele não é para salvação, ele é para o quê? Se ele não é para salvação, ele é para quê? Para perdição. Então o filho da perdição não tem o Espírito. Não tem por quê? Porque ele não recebeu. Por isso que não existe esse negócio de última hora. Só tem o Espírito Santo quem recebeu na cruz, quando Jesus morreu. E quem é que recebeu? As ovelhas. Mas não nasceu ainda, não tem problema. Quando nascer, já nasce com ele. Porque já nasce reconciliado, já nasce salvo. Está claro, né? Não está claro? Essa é a verdadeira teologia. Ou em outras palavras, é assim que está escrito. Aqui não tem interpretação. Eu não estou te dando os textos. Aqui não tem interpretação. Aqui é o que está escrito. Pastor, você disse então que Marcos 4,12. Você disse não, irmão, está escrito. Tudo bem. Pastor, então está escrito em Marcos 4,12. Volta lá. Está escrito em Marcos 4,12. Nossa, pastor, eu nunca vi. Isso aqui é forte, hein, pastor? É forte, mas a verdade como é, irmão. Marcos 4, olha lá, 12. Marcos 4,12. Para que vendo vejam e não percebam. Quer dizer, pode até ver, mas não vai perceber. Marcos 4,12. Ouvindo, ouçam. Pode até ouvir, mas não vai entender. Está claro ou não está claro? Diga comigo assim, por que eles não percebem? Diga, por que eles não entendem?
Marcos 4,12. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então os pecados deles não podem ser perdoados por quê? Porque Jesus disse que não vai ser perdoada a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você fala assim, mas quando é que eles cometeram essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Romanos 9 explica. Você fala assim, mas quando que eles cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que eu não estou nem sabendo. É quando eles nasceram? Quando que eles cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo? Romanos 9:11 responde. Quando que eles cometeram? Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido. Quando que eles cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eles não tinham nem nascido. Romanos 9:11. Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Para aí. Não tinha feito bem ou mal, isso no âmbito carnal. Porque o negócio já tinha acontecido antes de nascer. Quem pegou essa? Pegou? Porque o negócio já tinha acontecido, o problema não foi depois. O problema foi quando? O problema foi antes, irmão. É bom você escrever isso. Todo o problema não foi por causa de depois. E nem podia ser. Todo o problema não foi por causa do depois. E nem podia ser depois. Por quê? Porque ninguém apanha Deus de surpresa. Ele é onisciente. Ele sabe do passado, presente e futuro. Então não tem como alguém enganar Deus. Não tem como acontecer alguma coisa que Deus não sabe. Ele é onisciente. Então o problema não foi depois. O problema foi quando? Antes. Por isso Romanos 9:11, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal. Mas, olhando para a carne, não tinha nascido ainda. Mas o negócio não foi depois que nasceu. O negócio foi o quê? Antes de nascer. Quem está entendendo? O negócio foi antes de nascer. Você não foi escolhido antes da fundação do mundo? Efésios 1:4. Então, como as ovelhas foram escolhidas antes da fundação do mundo, os bodes também. Porque tudo foi resolvido quando? Antes. Por isso que você já nasce salvo. Porque tudo foi resolvido